O plenário do Supremo deve julgar hoje um agravo regimental contra uma decisão do CNJ na questão de um concurso público. O Conselho Nacional de Justiça não conheceu o pedido de revisão da segunda fase da prova discursiva do 6º concurso público para ingresso na Magistratura Federal da Primeira Região, realizado em 98. O relator ministro Ricardo Lewandowski entendeu que o CNJ não praticou qualquer ilegalidade ao não conhecer o pedido do autor da ação. No julgamento, será discutido se o CNJ cometeu abuso de poder a ser amparado via mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República defende o indeferimento da ordem. Bem, a gente recebe aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccoloto, para conversar sobre esses outros assuntos. Boa tarde. Boa tarde. Nesse caso, especificamente, está sendo questionada essa decisão do CNJ. Ele tem realmente poder de decidir sobre esse caso, por exemplo? Veja, nós temos que analisar em que contexto foi criado o Conselho Nacional de Justiça. Ele foi criado com a emenda 45, ao finalzinho de 2004, mas instalado efetivamente em 2005, com o propósito de fiscalizar e dar uma maior transparência aos atos praticados dentro do Poder Judiciário, à Justiça brasileira. Então, essa questão, se o CNJ pode ou não negar e aí não analisar o pedido do autor, aqui no caso do agravante, é exatamente a questão colocada para que os ministros decidam. Até que ponto vai a competência do CNJ dentro da esfera administrativa para poder negar esse pedido feito pelo agravante. Então, essa é a questão, é um dos pontos cruciais que os ministros deverão debater nessa sessão plenária. Já teve alguma decisão parecida com relação a isso? Poder de decisão do CNJ, não? Seria... Não, as decisões proferidas pelo CNJ são muito questionadas justamente porque envolveriam ou não um conteúdo jurisdicional. Então, eles não podem decidir uma questão jurídica apenas administrativa. E, muitas vezes, as decisões acabam ficando num limbo que busca-se a manifestação do Supremo para se decidir se aquela questão era puramente administrativa ou se envolvia alguma questão jurisdicional. Nesse caso, especificamente, fala-se do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. O que isso significa na prática? Esse é um dos argumentos trazidos pela defesa do agravante para dizer que, vejam, depois da Constituição de 1988, com esse princípio que encontra-se lá no artigo 5º, previsto como um direito fundamental, todos devem ter acesso ao Poder Judiciário, independentemente do esgotamento das vias administrativas. Então, para você ir até o juiz, você não precisa primeiro passar por um processo administrativo, ter um resultado final e depois apenas ir ao Poder Judiciário. Não. Pode ir direto. Esse é o princípio da inafastabilidade. Com a decisão do CNJ, em tese administrativa, de não conhecer o pedido e alegando que a matéria já havia sido decidida pela Justiça, não se poderia recorrer administrativamente. Então, ele invoca de uma forma contrária esse princípio do artigo 5º. Ok, um outro assunto previsto para ser julgado na sessão plenária é o recurso extraordinário da empresa de cigarros Souza Cruz. A Souza Cruz foi condenada a pagar indenização por danos materiais a um consumidor dependente de cigarro. A empresa entrou com um recurso alegando a incompetência absoluta do juizado especial, porque a causa em análise não seria de menor complexidade, apesar do baixo valor atribuído pela parte. A Souza Cruz sustenta ainda que foi privada de se defender e que houve inadequada aplicação da regra constitucional da responsabilidade civil, ou seja, o Estado que é o responsável direto por indenizar o consumidor. A Procuradoria-Geral da República deu improvimento ao recurso. Bem, a Souza Cruz disse que alega que o juizado especial não é competente para esse caso, para analisar esse caso. O que pode ser analisado pelo juizado especial e por que não seria competência do juizado? Veja, esse é o ponto também fundamental da discussão nesse recurso extraordinário, para saber se a Justiça, o juizado especial estadual pode ou não discutir essa matéria. A Lei 9.099, que regulamenta os juizados especiais no âmbito dos estados, ela prevê que ações que superem o valor de 40 salários mínimos não podem tramitar perante o juizado especial de pequenas causas. Diz que ações de cobrança de condomínio, por exemplo, ação de despejo para uso próprio também pode tramitar pelos juizados especiais. Indenizações causadas por acidentes de trânsito, enfim. A lei elenca várias circunstâncias em que é possível o trâmite perante o juizado especial. E não bastasse ela dizer o que pode, ela diz também o que não pode. Então, ações de natureza alimentar,
falimentar, fiscais que envolvam a fazenda pública, também ações envolvendo a capacidade das pessoas, também não poderiam tramitar pelo Juizado Especial de Pequenas Causas. Então, a lei ela é clara no sentido de dizer o que pode e o que não pode. E para a Souza Cruz, a alegação é de que essa questão em si não poderia ser apreciada pelo juizado, não obstante o valor baixo dado à causa pelo autor. E a Souza Cruz diz também que esse procedimento escolhido atrapalhou um pouco, né, a defesa? Sim, exatamente, porque o que se buscava era a possibilidade de produção de provas periciais, que é uma prova técnica, uma prova complexa e que não é permitido pelos juizados especiais, porque a lei diz que o juizado deve ser buscado para aquelas causas de menor complexidade. E para a Souza Cruz, o que se argumenta é que o devido processo legal, a possibilidade de produção de provas a contento para que ela não pudesse ser, ou para que ela pudesse ser inocentada e não condenada como foi, não foi observado. Se ela não pode, nesse rito, produzir prova técnica, perícia, a defesa dela ficou prejudicada e por isso veio a condenação. Não fosse dessa forma, talvez uma absolvição teria vindo, sem dúvida alguma.